todos os domingos de manhã da série Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. Hoje nós iremos ver o item 29 desse livro e também nós iremos dividir em 2 vídeos, por se tratar de um assunto também extenso. Os itens de hoje serão o magnetismo animal do século XIX, o Marquês de Puigcergue, de Eslon e Delezum, Sumidades da Ciência e da Igreja pronunciam-se sobre os fenômenos magnéticos, experiências no Brasil, o infeliz relatório de 1784, as confissões dos famosos Dr. Georgette e Rochman. Ele vem nos trazer assim que na primeira metade do século XIX era grande número de espíritos que eram imparciais e aceitavam os fenômenos magnéticos. Uns, com certeza divergiam dos meios da sua explicação, falavam como é que tinha surgido, e outros diziam que não, era um fenômeno inexplicável, E aí ele vem trazer que o Marquês Puigcergue, ele que trouxe o magnetismo animal, que ele popularizou, e ele trouxe junto com quem? Com Eslon e com o sábio naturalista Deleuze, que ele também era um bibliotecário, e eles trouxeram esse magnetismo animal, que nada mais é do que o sonambulismo provocado. E aí, através desse sonambulismo provocado, eles conseguiram o diagnóstico e o prognóstico de várias doenças, de várias moléstias da época, e de como tratar essas doenças através desse magnetismo animal que eles chamavam, que era o sonambulismo. Quando a pessoa nesse estágio de sonambulismo, eles tinham uma super inteligência, clarividência, e também tinha essa previsão de várias coisas. Então, eles conseguiram, através desse magnetismo animal, que era o sonambulismo provocado. E eles vêm trazer que várias unidades médicas da época, da França, como o Dr. Georgette, Rochman, Chardel, vários outros, começaram a multiplicar esse magnetismo para poder ter o resultado, Só que aí ilustres padres da época, como Lacordaire e Ventura de Raulica, eles falaram, tem que tomar cuidado, é necessário para poder levar isso adiante, tomar mais cuidado, ver mais a fundo, ver questões mais importantes. E aí, ele vem trazer que do púlpito de Notre Dame, dia 6 de dezembro de 1846, o abade Lacordaire, ele manifesta seu ponto, e ele traz assim: eu poderia oficialmente dispensar-me desse argumento das forças magnéticas, visto que a ciência ainda não os reconheceu, até os renegou. Todavia, prefiro obedecer à minha consciência a obedecer à ciência. Invocar as forças magnéticas? Pois bem, eu nelas creio sinceramente e firmemente. Então, ele está vendo que ele já até mudou. Ele foi contra a ciência e ele fala, não, já teve outra opinião. E aí tem obras também de famosos teólogos da época, como o cardeal Golset e o bispo Mans, que viram vários artigos, várias publicações, fizeram vários resumos sobre esse magnetismo animal, Então, eles se dedicaram a estudar bastante essa época, E aí ele vem trazer também falando sobre o Dr. Cesário, que ele traz aqui que já outras lá atrás, nesse mesmo livro, já falou sobre ele, porque no dia 4 de outubro de 1853, ele dava notícia de cura de várias doentes através da consulta do sonâmbulo. Então, ele conseguia ver as doenças, ter a previsão de medicações quando estava em estado de sonambulismo. E aí ele vem trazer, naquelas palavras dele, que ele vem falar como que algumas coisas ele não sabia, Como de algumas coisas, quando ele estava lúcido, ele não entendia, e quando ele estava no estágio de sonâmbulo, conseguia respostas muito mais claras, muito mais rápidas, conseguia ter visões a longos metros de distância, conseguia ter a clarividência, conseguia ver através dos corpos, Então,
como que eles iam provar que isso não existia? Como é que ele conseguia cura de doenças que ele desconhecia, né? Então, ele vem falando sobre isso e que vários nomes daquela época, né, tanto senadores quanto os médicos, começaram a ser adeptos também dessa explicação, né, que era o magnetismo animal, que era o sonambulismo, né? Só que a ciência, mais uma vez, né, claro, sempre contra, elas tinham publicado um relatório em 1784 sobre isso, né, sobre o magnetismo, que eles falavam que não existia esse fluido magnético e que era uma ação perigosa, né? Então, como eles poderiam permitir esse tipo de manifestação, né? Mais uma vez, ele sendo contra, né? E aí, ainda vem para falar aqui que o Dr. Giorgetti, ele mesmo não tinha, né, publicado ainda nada sobre, não tinha se declarado, né, sobre o magnetismo, né? Então, ele tinha menosprezado durante muitos anos. E ele traz um artigo dele que fala assim, que por muito tempo ele teve piedade dessas pessoas que acreditavam no magnetismo. E ele teve piedade porque ele achava que as pessoas estavam num grau de loucura. Então, como que a pessoa poderia ter estar no estágio normal, né, de saúde mental normal e acreditar nisso? Então, ele acreditava, ele tinha piedade, porque ele acreditava que as pessoas estavam loucas. E por mais de 10 anos, ele acreditou nisso e pregou isso. Até que um belo dia ele resolveu então testar o sonambulismo, né? E aí quando ele foi praticar, né, como eles falam, o magnetismo, que ele viu que ele teve as respostas de algumas doenças, que ele teve resposta de algumas medicações, de alguns prognósticos, e ele falou, opa, pera lá, mas eu não sabia disso e como que agora eu sei? Então quando ele praticou, né, mais uma vez a gente vê aqui, né, porque muitos, né, da ciência não acreditaram porque não foram atrás, não praticaram, né, não tiveram a experiência. E ele aqui é a mesma situação, né? O Dr. Giorgetti, ele também acabou, e o Dr. Rochman, eles conseguiram, quando eles provaram, eles puderam ver realmente o que estava acontecendo, né? O que era o magnetismo, porque eles tiveram a experiência, então eles tiveram contato com esse magnetismo que trazia tantas respostas ali, né, e que ele achava que era ridículo na época, né? Interessante, né? Mais uma vez, né, como muitos de nós, a gente é São Tomé, precisa ver para crer, né? Então ele também precisou ver para crer, para ele continuar ali estudando, né, sobre o magnetismo e parar de acreditar que as pessoas estavam loucas, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem nos acompanhando. Já estamos no final desse livro, né? Trouxe muita história, acrescentou muito, né, para nós, porque a gente conhece o mundo através do Allan Kardec sobre o espiritismo. A gente não sabe, né, o tanto de pessoas que foram envolvidas até chegar no popular, então querido Allan Kardec, que trouxe as codificações para nós. Um ótimo, abençoado domingo a todos nós e mais uma vez, gratidão.